Bem-vindos a mais um OAB Nacional Entrevistas. Nesta semana vamos falar sobre o direito dos animais. Muita gente tem animais de estimação, muita gente se envolve hoje na luta por direitos que vão além daquele do bichinho que você tem em casa, sejam na indústria de alimentos, sejam em atividades que alguns consideram esportes, outros acreditam que já nem deveriam mais acontecer. E para esclarecer esse fato, para quem ainda não está totalmente por dentro do assunto, trouxemos hoje aqui para conversar com a gente o Dr. Ulisses Borges de Rezende, que é presidente da Comissão Especial de Defesa dos Animais, aqui do Conselho Federal da OAB, e Antoniana Ottoni, ela é da ONG Humane Society International e é também consultora da Comissão Especial aqui da OAB. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigada. Como eu estava falando aqui no começo, esse tema de direito dos animais, quem é ativista, quem atua na área sabe muito bem. Só que para o público em geral, ainda se tem um pouco de dúvida exatamente para a gente delimitar o tema. Hoje, o que é direito dos animais? O que se busca com isso? Bom, veja bem, Severino, é uma temática que hoje ela está muito em voga, né? Mas na verdade há assim um processo cultural em relação à questão animal, né? Não é simplesmente assim o que existe. Nós temos assim uma transformação nessa época muito grande em relação à própria perspectiva, né, da relação humana com os animais, né? A Unesco, em 1978, ela fez a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, onde nessa declaração ela fala da questão de não haver maus tratos aos animais, de não haver o que a gente chama de coisificação do animal, de ser sujeito de direitos. Na verdade, a grande mudança que nós temos, em termos até científicos, é a noção de que o animal é um ser senciente. Essa é a expressão que é usada. E senciente, o que significa exatamente isso? Significa um ser que sente, um ser que interage, um ser que percebe e que não tem a capacidade cognitiva que nós, animais humanos, temos, mas tem alguma capacidade cognitiva e principalmente sofre, né? E muitas vezes sofre pelos maus tratos que nós, homens, dirigimos a eles, né? Então, assim, o estado psicológico do animal, ele talvez equivalha a um bebezinho, assim, até 1 ano, que ainda não fala, mas sente dor, sente tudo como a gente sente, né? E, efetivamente, antes, simplesmente, o nosso próprio Código Civil, desde 1916, trata o animal como coisa e pronto, né? Que você comercializa, vende, etc. Então, a dimensão dos direitos dos animais, ela assim, traz essa nova configuração que também está associada à própria evolução do direito enquanto noção de direitos humanos. Embora esse tratado internacional esteja no pacote da Unesco, ele entra também na dimensão de direitos humanos, mas não como direito do homem em si, mas o homem na relação de respeitar o outro. Da mesma forma, né, que pelo princípio da universalidade dos direitos humanos, né, você trata todos de uma forma igualitária, porque todos, basta ser gente que você tem direito, né, isso traz uma dimensão que a antropologia chama de alteridade. A alteridade é perceber o outro, é perceber o entorno, né, não focar as coisas no seu centro, né? Então, essa visão antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, embora os direitos estejam associados ao Estado e associados ao homem, né, a gente tem que perceber quem está à nossa volta, né? Então, os animais, eles estão no pacote do meio ambiente. Os direitos ambientais, eles integram a fauna, né? Então, assim, as coisas vão se interligando, né? E é uma temática que, para esse início do século XXI, ela está assim, amadurecendo muito, cada vez mais. Agora, tem essa questão que o senhor falou de coisificação do animal. Por exemplo, doutora Antoniana, além da questão legal, existe também alguma dificuldade cultural nesse processo de, digamos assim, descoisificar o animal?
A gente tem a gente está passando por uma mudança cultural nesse sentido, que há muito a gente considerava os animais como objetos capazes de ser apropriados, né? Que é o que o nosso Código Civil ainda considera. Mas assim, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista legal, a gente ainda tem o animal como coisa. Considerado ainda como objetos de direito. Embora isso tenha discussões, né? Se me permite. É porque, na verdade, a Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, ela, assim, expressamente veda o tratamento cruel aos animais. Então você já tem um pouco essa perspectiva que também não dá para tratar o animal como se fosse um mero objeto. Exatamente, exatamente. Nós defendemos que, quando a Constituição ela diz que não pode haver tratamento cruel aos animais, ela está tornando os animais também sujeitos de direito. E nesse ponto de vista cultural que estávamos falando, como é que a senhora avalia esse processo? A gente tem, no momento, várias discussões fundadas na questão de práticas culturais e os maus tratos aos animais. A gente tem várias práticas culturais, mundo afora e também no Brasil, que acabam cometendo crueldade contra os animais. Então, a gente está no momento de uma discussão, qual é o valor da tradição? Essa tradição, ela é tão superior a maus tratos a outros seres, né? Então a gente está no momento que a gente está reavaliando esse processo. O que mais vale, uma vida ou a perpetuação de uma cultura que de repente não é tão mais em voga no momento? Quando a senhora fala de tradição, que tipo, que aspecto? A gente fala isso com relação às práticas culturais, porque quando as partes que defendem... De exemplo mesmo, para a gente visualizar. Eu posso dar um exemplo? A questão da farra do boi. É uma típica prática cultural. Tá? Então, assim, nós tivemos 6.000 famílias de açorianos que vieram no século XVII para ocupar a ilha de Santa Catarina e trouxeram essa tradição dos Açores para o Brasil, que numa determinada data o boi era solto na rua e as pessoas correndo e o boi enfurecido atrás, provocado, até que chegava um ponto que ele era sacrificado e a sua carne distribuída para quem estava ali, etc. O Supremo Tribunal Federal, em 1995, em acórdão do ministro Francisco Rezec, declarou que essa prática é inconstitucional, porque justamente pela questão que o senhor estava falando anteriormente, você não pode... maltratos? Como é que a carta traz? A Constituição usa a expressão crueldade. Crueldade. E o voto do ministro Marco Aurélio, ele é muito interessante nesse sentido, que ele diz, realmente é cultural, mas é cruel. E a Constituição veda a crueldade aos animais. Então é fazer uma ponderação entre valores, porque também você saber exatamente o que é crueldade, o que são maus tratos. Você tem, assim, uma legislação antiga, lá de 1934, é um decreto ainda do Vargas, definindo maus tratos aos animais. Mas há até uma dúvida jurídica se esse decreto estaria em vigor ou não, mas ele, sem dúvida, tem um grande valor histórico. Não, vamos aproveitar, é até interessante a gente conseguir entender um pouquinho melhor o que é maus tratos. Vou chamar um rápido intervalo e já voltamos no próximo bloco do OAB Nacional Entrevistas.